Fala, torcida do Mengão, bora ver a repercussão do que era para ter sido a partida entre Independiente Medellín e Flamengo. Com menos de 3 minutos de jogo, a partida teve que ser paralisada por causa de atos de vandalismo da torcida do Independiente. E com isso, o Flamengo ganha por WO com placar de 3-0. Eu quero saber de você, torcedor rubro-negro, o que achou de tudo isso? Deixa aí nos comentários. E nação, você que me assiste e ainda não se inscreveu no canal, aperta aí embaixo o botão de se inscrever, porque a sua inscrição ajuda demais o canal a continuar crescendo. Dito isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Olá, fã de esporte! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá começando mais um Linha de Passe e a gente gostaria muito de começar esse Linha de Passe. Não ia começar agora, ia começar ali por volta de 11h30, falando do jogo, quem sabe da classificação antecipada do Flamengo, de como foi o Carrascal hoje, como foram os personagens, ouvir os jogadores, aquele programa tradicional pós-jogo que você já conhece, mas não teve jogo. Teve um pouquinho só de jogo aí, ó. Foi dada a largada, o Luiz Araújo teve uma chance e tal, e o jogo foi parado por questões de falta de segurança e agora definitivamente cancelado. E a gente não sabe nem se vai ter essa partida entre Flamengo e Independiente de Medellín, porque a informação que a gente tem é que o jogo deve ir para o tribunal, tá? E há uma possibilidade aí de uma chance grande do Flamengo ficar com os 3 pontos, tá? E um gancho pesado para o Independiente de Medellín. A informação até está passando aqui, o Pedro Ivo Almeida mandando mensagem aqui para a gente. Chegou a passar para o Mário Mar, mas como começou o programa, a gente já chega com essa informação aí. Então, é possível que tenhamos aí um jogo indo para o tribunal e com chance do Flamengo ficar com os 3 pontos. Alguns exemplos que já foram citados, inclusive, durante a nossa transmissão, pela própria Renata Ovel, que lembrou, pelo Rogério Vogel, o Marrazinho, a Lili. De outros jogos onde tivemos confusão, tivemos cancelamento por falta de segurança, o mais recente envolvendo até Colo-Colo e Fortaleza, e aí uma confusão estabelecida fora do estádio que afetou diretamente o que estava acontecendo dentro de campo. Fortaleza ficou com os 3 pontos daquela partida, então é possível que o Flamengo também fique com os 3 pontos desse jogo. Estou recebendo aqui mais informações, a Conmebol esperou para cancelar, porque foi muito tempo, 1h10 mais ou menos, esperar para confirmar o cancelamento da partida, porque é um procedimento padrão mesmo. Espera o estádio esvaziar. É uma regra quando representantes sentem o estádio mais inflamado. E era a questão mesmo, né? Foi esvaziado e aí sim foi confirmado o cancelamento do jogo. Então a gente está aqui, claro, para falar muito sobre essa situação. Estou aqui com o André Kifuri, com o Jean Oddi, com o Vitor Birner, com o Jailson Vilas Boas, mas evidentemente nesse Linha de Passe, um formato um pouquinho diferente do Linha de Passe que você está acostumado, porque afinal de contas, as principais informações, o olhar para o que está acontecendo é de quem está em loco. Então a gente vai acionar muito a Lili Nascimento, a gente vai acionar muito o Mário Marra também, para trazer a situação de momento, as impressões e recontar o que foi esse dia também, né? O Mário Marra, inclusive, já está a postos lá para conversar com a gente. Eu acho bom, Marra, a gente recontar, né? Para quem está chegando agora no Linha também, o que foi esse dia, porque o que aconteceu agora e que a gente presenciou era algo que meio que já estava anunciado. E hoje, durante o Abre o Jogo, estava conversando com você, né, Márcio? Falando, os caras colocaram grades aqui, aumentaram o policiamento, a Lili também deu essa informação. Já havia uma preocupação, mas a coisa foi muito maior, inclusive, do que parecia que esperavam, né, o Mário Marra? Tudo bem com você, querido? Fala, William. Prazer estar com você, com os companheiros, com o Fã de Esportes. Sim, tudo em paz, na cabine, protegido. Com a Lili Nascimento também, tudo em paz. Com o Juan, nosso câmera, também tudo em paz, tudo tranquilo. William, vamos lá, eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho mais no tempo para tentar explicar para o Fã de Esportes o que aconteceu. No domingo, última rodada da fase de classificação do Campeonato Colombiano, em casa, aqui no Atanásio Girardot, o Independiente Medellín perdeu por 2-1 para o Águilas Douradas. Com esse resultado, ele não se classificou entre os 8 primeiros do Campeonato Colombiano. Terminou a fase de classificação em 11º. Jogo acabado e o acionista majoritário do clube, Raul Giraldo, ele vai pro gramado e ele também exercia influência na direção de futebol. Ele vai pro gramado e ele começa a bater boca com torcedores, a fazer gestos por torcedores, a mostrar essas imagens que a gente está mostrando ali. Do lado dele estava o Didier Moreno, alguns jogadores, tentando tirar ele dali. Isso pegou muito mal. Os torcedores encararam essa situação, começaram a xingar
E ele depois, um dia depois, ele pede desculpas e anuncia que estava renunciando da função de diretor. Mas ele continuava, obviamente, isso não é tão simples, acionista majoritário do clube. Só que isso desencadeou uma revolta muito grande nos torcedores. Os torcedores começaram a juntar situações do passado, de um passado recente, e começaram a acusar o grupo de jogadores, a direção do clube, de não serem comprometidos com a causa, com o Independiente Medellín. Na segunda-feira, é de praxe, é lei na Colômbia, essa lei é de 2009. Na segunda-feira foi feita uma reunião com participantes da Prefeitura de Medellín, com participantes de grupos de torcedores, com a polícia, com participantes do clube, e ali foi sugerido que o jogo fosse realizado com portões fechados. Só que o Independiente Medellín não aceitou, porque já tinha vendido ingressos, tinha um compromisso de ter o estádio aberto com o torcedor. Também na segunda-feira foi criada em redes sociais, pela inchada, pela torcida, pela barra brava do Independiente Medellín, convites para intimidar os jogadores, para eles terem dificuldade para chegar no estádio. Já estava montado o clima. A operação policial viabilizou a chegada dos jogadores no estádio. Todos chegaram com proteção. Quem chegou cedo, os torcedores, todos chegaram tranquilos. Só que os torcedores se prepararam para, um pouquinho antes da bola rolar, eles iam trocar de roupa, eles iam ficar encapuzados, eles iam ficar todo de preto e eles iam atacar. De fato, atacaram. E aí aquela história, né? Com 3 minutos de jogo, a gente já sabia que não ia ter jogo, que não ia dar para ter sequência, e o árbitro ali parou. William, desculpa ter me alongado, mas eu precisava criar esse cenário para explicar o que aconteceu, ou tentar explicar o que aconteceu aqui no Atanásio Girardot. Não, Marra, você, a Lili também, que eu vou acionar agora nesse momento, também já está pronta, vou passar para ela. Você, a Lili, tem total prioridade, e vocês que estão no local, o momento agora a gente está lidando com algo factual, né? Jornalismo, a gente sabe o factual que está acontecendo naquele momento, é o mais quente, o mais importante é a notícia, as informações pedindo passagem, por isso que eu até falei. O Linha de Passe de hoje é um programa diferente do tradicional do Linha, porque não tem o que debater sobre o jogo, não tem o que falar sobre o jogo. A gente vai trazendo e atualizando informações sobre a situação de momento, como é que está fora do estádio, como é que está a segurança, enfim, a gente vai atualizando tudo isso para você que está acompanhando o Linha. Vou acionar a Lili Nascimento, já está pronta também. E queria que você trouxesse um relato, sei que você já passou muita coisa aí durante a nossa transmissão, ou que seria a transmissão do jogo, né, Lili? Mas para quem está chegando agora aqui no nosso Linha de Passe, você também falasse um pouquinho do que mais te chamou a atenção aí, qual foi o momento de mais tensão. Inclusive, o cinegrafista que estava com você jogaram uma bomba aí, pegou fogo na mochila. A gente tem as imagens daqui a pouco para mostrar, inclusive, pegou fogo na mochila do cinegrafista. Os momentos de maior tensão aí para quem estava dentro do campo e pôde acompanhar tudo isso de perto, enquanto a gente mostra a imagem aí da mochila danificada aí que chegou a pegar fogo, Lili. Seja bem-vinda aqui ao Linha de Passe, espero que esteja tudo bem, pelo menos com você aí, com o cinegrafista, com a equipe toda. Obrigada, William. Boa noite para você, a todos que estão nos acompanhando. Agora a situação está mais tranquila, mas de fato foi um cenário de terror. Quando nós chegamos aqui no estádio, por volta de umas 5 horas, a gente começou a fazer o ao vivo, a live pré-jogo. Ali do outro lado, bem do outro lado, estava a La Barra Brava, a torcida organizada do Independiente de Medellín. Eles estavam chegando e até então não estavam fazendo tanto barulho, mas aí quando os jogadores do Independiente entraram aqui no gramado e começaram o aquecimento, eles estavam vaiando demais, vaiando muito. Chamou a atenção, mas como o Marra explicou, a situação do clube é difícil atualmente, então entendi que era pela situação do clube. Aí eu fui entrar no pré-jogo e na hora que eu entrei eles começaram a usar laser, né, no meu olho, tentando atrapalhar, então até sinalizei assim pro torcedor para parar, não vi quem foi, né, mas já muitos torcedores estavam ali acumulados e com laser, e aí eu percebi que estava ficando um clima mais hostil. Quando os jogadores do Independiente entraram de volta lá para se vestirem para a partida, eles também vaiaram demais. E aí a gente se preparou, sentamos ali no nosso lugar para começar a transmissão.
E assim que os jogadores estavam posicionados ali no meio de campo, eles começaram a jogar sinalizadores. O primeiro sinalizador caiu bem no gol em que estava o Rossi. A partida ainda não tinha começado, caiu ali, começou a subir uma fumaça. Aí os seguranças entraram no campo, tiraram o sinalizador e a partida começou. Eles desligaram aqui, agora só tem torcedores do Flamengo. Aí, a partir desse momento, foi uma confusão total, porque eles começaram a jogar muito sinalizador, jogaram no nosso equipamento. Eu vou pegar a mochila aqui do Juan. Juan, tu maleta é essa? Sim. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente tem foto aí também, mas vou mostrar aqui. Aí eles jogaram sinalizadores e caiu onde a gente estava. E aí começou a pegar fogo na mochila, uma garrafa que estava do lado, a calça dele também. E aí o pessoal da Conmebol já veio para tentar tirar a gente dali. Só que a gente estava com um monte de fio, microfone, eles não paravam de jogar bomba, sinalizador. Então tava um clima hostil demais, perigoso demais. E aí toda a imprensa, a gente veio correndo ali em volta do gramado, aqui para esse outro lado. Que também não estava nada seguro, porque do outro lado aqui também tinha uma torcida colocando fogo, gritando, jogando sinalizadores, muitas bombas, então foi um clima muito difícil, muito hostil. E aí eu vou pedir aqui, Fê, a gente pode virar a câmera um pouquinho? Pedir para Fê Amalfi, Juan, vamos cambiar um pouquinho para mostrar la hinchada de Flamengo? Mostrar aqui para vocês que ali do outro lado, os torcedores do Flamengo, eu via nitidamente que eles estavam assim, assustados, porque era uma confusão, os torcedores do Independente que estavam lá na Barra Brava querendo invadir o gramado, muitas bombas, os policiais aqui em volta também, e pedindo que a gente não saísse daqui. Então, assim, William, foi um momento de muita tensão, um momento que perdurou. Agora sim que os torcedores do Flamengo aos poucos estão sendo retirados, mas não sei em qual momento eles vão poder sair, tá? Porque o que eu conversei com pessoas o policiamento daqui é que a confusão continua lá do lado de fora, tanto que tem um helicóptero da polícia local sobrevoando ainda aqui o estádio, porque há policiamento e ainda há confusão dos torcedores lá. Além dos sinalizadores, muitas bombas que eles jogaram, eles arrancavam também pedaços da cadeira, da arquibancada lá do outro lado e arremessavam. Vieram para isso, não vieram para assistir futebol. E aí a gente também não pode generalizar, tá? Esses torcedores vieram para isso, outra parte que estava ali também. Mas, Juan, novamente cambiar, eu quero mostrar um detalhe para vocês que me chamou a atenção, que aqui no setor sul tinham torcedores também do Independente e que toda hora que a torcida lá Barra Brava começava a jogar bomba, jogar sinalizadores, eles começavam a gritar, pedindo para parar, que eles queriam ver a partida. Então tinha muita mulher ali chorando, foi uma confusão assim generalizada. A situação de agora é essa, tem muitos policiais. Mostra um pouquinho por acá. Muitos policiais também locais aqui, policiais do lado de fora. A gente há pouco foi informado que a partida foi cancelada. Só que assim, eu não sei em qual momento nós vamos deixar o estádio, tá, William? Porque a segurança ainda não está garantida pra gente do lado de fora. Então a gente vai ficar aqui durante um bom tempo. O que era um caldeirão virou ambiente seguro, né? Porque o caldeirão foi pro lado de fora agora. É exatamente isso. Então, o melhor que os torcedores do Flamengo que estão ali, os repórteres de várias emissoras, o próprio time do Flamengo que está lá no vestiário, mas está lá até agora, então o melhor lugar para ficar é agora dentro do estádio, porque ele já foi esvaziado. A preocupação toda está com o lado de fora. O que vai acontecer? E aí a gente vai explorando aí o Mário Marra e a Lili também para trazer as informações conforme a gente for atualizando também, trocando ideia. Chamou, Mário Marra? Tem, sim. É que tem um histórico do Independente Medellín contra também parte da imprensa. Recentemente, no Clássico, teve problema. Recentemente, no jogo também contra o Milionários, teve problema. Um carro da imprensa, inclusive, foi virado, né? E um pouco antes de entrar no ar, conversava com o Juan, o nosso cinegrafista, e ele falou para mim, eles nos odeiam. Eles têm... a torcida tem muita dificuldade com a imprensa local ou a imprensa, com alguém que estiver falando com o microfone. Então, assim, miraram a imprensa. Miraram acertar alguém dali, mesmo com os fogos. Acertou a calça do Juan, acertou a mochila, mas foi intencional. Muito bem. Eu estou tentando aqui, claro que o pessoal está apurando lá no estádio, estou também perguntando aqui para ver se a gente tem alguma informação com relação à saída dos jogadores do Flamengo.
se já há uma previsão, se já há uma ideia, vai ter escolta e tal, como é que vai ser o procedimento de segurança e tudo, porque, embora eles não tenham nada a ver com isso, do lado de fora do estádio, o perigo é grande. A gente vai mostrando aí as imagens de tudo que aconteceu durante essa... Vamos colocar esse recorte do que seria o jogo, né? Durante 1h10, 1h15, mais ou menos. Até um pouquinho antes da partida também aí, para ver como as coisas se desenharam durante todo esse período. E realmente é impossível ter jogo, mas, Vitor Birner, a gente já sabia que era impossível ter jogo. Foi dar murro em ponta de faca, vamos combinar, né? Essa questão, William, boa noite a você, Jailson, Jean, André e a nossa equipe, todos que estão lá no Atanásio Girardot, Marra, Lili, a Fernanda Amalfi, Juan, parabéns pelo excelente trabalho, cobertura em loco, informações rápidas. A gente pode perceber, Zinho também, que tudo que foi sendo dito, a nossa equipe ali antecipava, mostrando quais seriam os próximos passos ou os passos que não seriam dados para a realização do jogo de hoje. Como você disse, o William Marra já adiantou, está tudo muito bem explicado, era previsível, foi sugerido na reunião feita na Colômbia segunda-feira que o jogo fosse realizado com portões fechados, porque também não adianta você tirar as pessoas do estádio e realizar o jogo, porque a confusão vai para fora, e às vezes para fora a confusão que dentro do estádio gera riscos para jogadores, para quem foi trabalhar lá, para a imprensa e para qualquer tipo de funcionário à disposição da partida. Fora, isso vira um problema social, que pode explodir em qualquer lugar, ou seja, a questão de segurança é que não haja o problema, né? Para ninguém, nem dentro, nem fora do estádio, por isso, obviamente, a partida tinha que ser suspensa, né? Os protocolos foram cumpridos, eu espero que as coisas sejam aprendidas, que a Conmebol, na próxima vez, tome as rédeas numa situação como essa, porque já temos o histórico de Fortaleza e Cerro Porteño também, né? E Colo-Colo, desculpe, também com um problema recente. A Libertadores faz algum tempo que não comporta mais esse tipo de situação, ainda bem, né? Os jogos precisam acontecer em segurança, e agora o importante é que todo mundo saia do estádio com saúde, todo mundo saia bem do estádio. Acho que isso vai acontecer, espero que isso aconteça, e a próxima vez, quando houver alguma ameaça, que o jogo seja realizado com portões fechados, e depois, obviamente, esse jogo vai para o tribunal, não dá para ser realizado, e o Flamengo vai ficar com os pontos da partida. Sim. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante também, é muito importante aqui na plataforma. E por último, mas não menos importante, ativa as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar informado em primeira mão sobre tudo que acontece dentro do Flamengo, beleza? O Bruneiras e o Bruneiras, comentar um pouquinho aí do que houve ontem, né? Era para acontecer uma partida. Uma informação aí que, para quem não estava muito atento nos bastidores, é que antes da bola rolar já tinha sido tacado um sinalizador ali atrás do gol do Rossi, que já era para ter sido paralisado o jogo ali, mas acabou que o juiz dando início à partida, e aí com menos de 3 minutos, após um quase gol do Luiz Araújo ali, a torcida começou a atacar mais sinalizadores em campo, atacar grade de proteção, atacar os jornalistas na beirada do campo, e aí começou a ficar insustentável a partida continuar, aquela fumaceira toda também pelos sinalizadores acendidos, e acabaram que decidindo por retirar os jogadores de campo e colocar todos para dentro do vestiário. A polícia tentou controlar o máximo possível ali, mas não conseguiram ter êxito nisso, e acabaram que depois de mais 1 hora, 1h45, acho que quase 2 horas de paralisação ali, mas se não me engano, acho que foi entre 1h30 e 1h45 de paralisação, viram que não ia ter possibilidade do jogo de continuar. A Conmebol oficializou o fim da partida, né? Cancelada a partida, não teve mais, e muito provavelmente, acho que já saiu oficialmente também, o Flamengo vai ganhar por WO, tá classificado. Com isso, acho que devem ter sido os 3 pontos mais fáceis do Flamengo nessa fase de grupo, porque não precisou praticamente nem jogar. WO, para quem não sabe, é quando acontece esse tipo de coisa, que não tem como abrir a partida, o mandante era responsável pela segurança do estádio e dos jogadores, acabou que não conseguindo conter a situação, então por isso o Flamengo ganha o jogo por WO, e 3-0 é agregado ao placar para o Flamengo. Com isso, o Flamengo já está classificado às oitavas de final, sem nem praticamente, né? Eu vou falar praticamente não, né? Mas nem precisou jogar para se classificar para as oitavas de final. É uma coisa que é bem difícil de acontecer, é raro da gente estar comentando sobre esse tipo de coisa. Aconteceu ano passado entre Fortaleza e Colo-Colo, mas são casos isolados. Eu esperei que a Conmebol tome as medidas cabíveis, e eu acho que seria passível até de uma punição mais pesada para o Independente Medellín, para que eles não disputem por um tempo mais
as partidas da Conmebol, seja Sul-Americana, seja Libertadores, tem que haver punições mais pesadas para poder inibir esse tipo de comportamento dos torcedores, né? A gente sabe que o clube não tem nada a ver com isso, não tem como controlar esse tipo de coisa, mas é muito mais para inibir que não aconteça esse tipo de coisa, porque eu tenho certeza que todo mundo gostaria de ter visto a partida de ontem, quem ia se sair bem, os jogadores queriam se destacar, mas infelizmente acabou acontecendo essa fatalidade e de não ter jogo. Eu quero saber da sua opinião, torcedor. Lembrava que tinha tido isso no ano passado entre Fortaleza e Colo-Colo? É a primeira vez que você está vendo isso? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, valeu!